Olá, seja muito bem-vindo de volta ao módulo de semântica. Hoje nós vamos avançar um pouco mais nos nossos estudos e nós vamos trabalhar as principais características dos homônimos e dos parônimos neste vídeo. Vamos começar pelos homônimos. É importante que você preste bastante atenção a essa aula, porque os homônimos têm algumas classificações. E depois nós vamos falar sobre os parônimos, talvez até em um outro vídeo, para que esse aqui não fique muito longo. Então vamos lá, homônimos. Lembrando que você já estudou sobre os sinônimos, palavras de sentido semelhante. Falamos também sobre os antônimos, palavra de sentido oposto. E agora nós vamos falar sobre os homônimos. O que são os homônimos? Bom, são palavras, deixe-me colocar aqui, palavras que apresentam a mesma pronúncia ou escrita, ok? Então, elas apresentam a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas significados diferentes. Então, dependendo da estrutura dessas palavras, elas vão receber uma classificação. E agora nós vamos falar dessa classificação. Bom, os homônimos podem ser chamados de homônimos homógrafos. O nome é esquisito, mas você vai ver que é muito fácil, muito simples. Bom, o que são os homônimos homógrafos? São iguais, uma forma de você gravar que é muito válida é o seguinte: homo é igual, o significado aqui igual. E depois nós temos grafos. Grafos vem de grafia. Então você sabe que homônimos homógrafos são iguais na grafia, mas com pronúncia e significado diferentes. Então, deixe-me colocar aqui, aí assim, dessa forma fica bem mais fácil. Então, grafia, ou melhor, escrita igual, mas diferentes na pronúncia e no significado. Então, temos duas estruturas aqui diferentes, pronúncia e significado. Vou te dar um exemplo que aí vai ficar bem mais fácil. Se eu falar assim, a colher está suja e vamos colher informações. Então perceba que eu tenho duas palavras com a mesma escrita. Aqui, escrita igual. Só que a pronúncia é diferente. Aqui eu falo, a colher está suja. Mas na número 2 eu falo, vamos colher algumas informações. Então a pronúncia é completamente diferente. E o significado também. Na primeira nós estamos falando de um substantivo e na segunda é um verbo. Vamos colher, é o verbo colher. Então aqui nós temos um exemplo de homônimos homógrafos. Vou te dar mais um exemplo para que você não tenha dúvida. Quando eu digo assim, vou colocar aqui número 3. Quando eu digo assim, a sede da empresa é aqui. E quando eu falo, ele estava com CD. Ora, novamente, a pronúncia é diferente.
sede da empresa e ele estava com sede. Pronúncia completamente diferente. A escrita é igual, sede e sede, e o significado é totalmente diferente. Quando eu falo a sede da empresa é aqui, eu estou me referindo à localidade, é um substantivo aqui, ideia de localidade. Mas quando eu digo ele estava com sede, este sede aqui tem um significado de é a vontade de beber algo, pode ser água, pode ser um refrigerante, qualquer coisa assim, é a vontade de beber. Então o significado é diferente, a grafia é igual e a pronúncia é diferente. Estamos diante de homônimos homógrafos. Como eu dei a dica para você, esse aqui é um macete bem fácil, bem simples de você aplicar. Homo igual, grafos, grafia. Então, grafia igual, pronúncia e significado diferente. Também temos um outro tipo de homônimos. E agora a pronúncia vai ser igual, mas a grafia e o significado serão diferentes. Eu estou falando dos homônimos, letra B, homófonos. De novo, homo igual e fonos, som, é igual a som. Podemos dar essa significação para ficar bem mais fácil para você. Então, o que são os homônimos homófonos? São palavras iguais na pronúncia, ou seja, no som, ok? Mas diferentes na escrita e no significado. Sempre o significado vai ser diferente, porque afinal de contas nós estamos estudando a semântica, então o significado sempre será diferente. E junto com o significado diferente, a gente vai ter um outro elemento que também vai ser diferente. Pode ser a escrita ou a pronúncia, aí vai depender do tipo de homônimo, ok? O tipo de homônimo que a gente está estudando. No primeiro caso, homógrafos, grafia igual, pronúncia e significado diferentes. Mas homófonos, temos a pronúncia igual, mas diferentes na escrita e no significado. Vamos ver um exemplo para ficar bem mais claro. Quando eu falo, ele acendeu o fogo e ele ascendeu ao cargo de diretor. Perceba que a pronúncia da segunda ocorrência é ascender. Temos aqui um dígrafo, SC, mas você sabe que a pronúncia é um som só. O dígrafo são duas letras mais um som. Então, ele acendeu o fogo, ele ascendeu ao cargo. A pronúncia é igual, não há qualquer tipo de variação, mas a escrita é diferente. Veja que na primeira ocorrência, acendeu é grafado com C. Na segunda, acendeu tem o dígrafo, SC. Então, diferença na escrita. E no significado também, essas palavras são completamente diferentes. Quando eu falo, ele acendeu o fogo, é você atear fogo. O significado de acender com C é atear fogo. Mas ele acendeu ao cargo, não é mais colocar fogo, e sim subir ao cargo. Ele foi promovido, digamos assim, ao cargo de diretor. Então, eu tenho aqui duas ocorrências com significados distintos, escrita diferente e pronúncia igual. Então, deixe-me colocar aqui atear fogo, só para você ter aí, anote na sua apostila, e aqui é igual a subir, ou seja, ele foi
promovido ao cargo de diretor. Vou te dar mais um exemplo para que não haja qualquer tipo de dúvida. Quando eu digo assim, ele trabalha na seção de esportes. E vou colocar assim, 1, 2, 3, 4. E a seção do terreno foi aceita. Então eu tenho seção e seção. A pronúncia é igual, não há qualquer tipo de variação. Mas a grafia é diferente. Veja que na primeira ocorrência eu tenho seção com S e depois C cedilhado, e na segunda C e depois 2 S. Grafia completamente diferente. E o significado também totalmente diferente. Quando eu falo ele trabalha na seção de esportes, eu estou me referindo ao departamento de esportes. Agora, quando eu falo a seção do terreno foi aceita com C e depois 2 S's, não é mais o departamento. O departamento do terreno foi aceito? Não tem esse significado. Essa seção com C é no sentido de ceder, no sentido de transferir algo para alguém. É o que aconteceu aqui. A cessão do terreno, ou seja, a transferência do terreno foi aceita. Então tome bastante cuidado com isso. Os homônimos, homófonos, são iguais na pronúncia, mas apresentam significados totalmente diferentes e também a escrita é diferente. Agora nós temos mais um tipo de homônimos. Falamos no primeiro momento dos homógrafos, grafia igual, significado e pronúncia diferentes. Nesse segundo momento, falamos dos homófonos, que você acabou de estudar, você já sabe que nós estamos diante de palavras com a pronúncia igual, mas o significado e a escrita diferentes, ok? E agora nós temos a terceira ocorrência, que são os homônimos perfeitos. Ótimo! O que significa isso? São palavras iguais, então deixe-me colocar aqui, palavras iguais na grafia e no som, mas diferentes no significado. Então, os homônimos perfeitos são um pouquinho diferentes dos homófonos e dos homógrafos. Por quê? Agora, como o nome já está dizendo, eles são perfeitos. Então, ele tem igualdade na grafia e na pronúncia, no som, mas eles são diferentes no significado. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Quando eu falo assim, o caminho é longo. E, número 2, eu caminho 2 quilômetros por dia. Então, o caminho é longo, eu caminho 2 quilômetros por dia. Eu tenho a mesma pronúncia, o mesmo som. O caminho, eu caminho. A mesma grafia, não existe qualquer diferença em relação à escrita. A única coisa que vai ser diferente aqui é o significado. O caminho é longo, é a estrada. Esse caminho aqui é um substantivo. Deixa-me colocar aqui, substantivo. Agora, quando eu falo,
eu caminho 2 quilômetros por dia, eu estou falando aqui do verbo. Então, a classificação é totalmente diferente. Verbo é o ato de caminhar. Então, temos aqui significados distintos. Eu vou te dar mais um exemplo para que você entenda muito bem esse conceito e essa diferença dos homônimos perfeitos para os homógrafos e homófonos. Então vamos lá, eu falo assim: ele chegou cedo ao aeroporto. Depois, 4, eu falo assim: eu cedo este lugar para você. Bom, tenho aqui cedo e cedo. Ele chegou cedo ao aeroporto, eu cedo este lugar para você. Grafia igual, pronúncia igual, significado diferente. Quando eu digo ele chegou cedo ao aeroporto, este cedo aqui é a ideia de tempo, é, portanto, um advérbio. Agora, quando eu digo eu cedo este lugar para você, nós estamos diante do verbo. É igual àquela seção que nós vimos no exemplo anterior. É o ato de ceder. Então, quando eu digo eu cedo, é o verbo ceder, mas chegou cedo é a ideia de tempo, é, portanto, um advérbio. Esses são os homônimos perfeitos. Nessa aula você aprendeu sobre os 3 tipos de homônimos existentes na língua portuguesa. Quais sejam? Homônimos homógrafos, homônimos homófonos e homônimos perfeitos. Na próxima parte da aula, nós vamos estudar sobre os parônimos, um assunto muito cobrado em provas. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.